Glória a Deus, meus irmãos, a paz de Jesus. Essa tarde eu quero trazer mais uma breve meditação para as nossas vidas. Hoje estaremos lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Leremos apenas 3 versículos para a nossa meditação. Quero antecipar aqui que o texto de Lucas vai ser apenas como uma referência. Eu não vou estar usando muitos versículos que serão lidos no capítulo 15, mas fica apenas como referência para o que nós vamos falar nessa tarde. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Lucas capítulo 15, versículo 11, está escrito assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Verso seguinte, para a gente finalizar. Verso 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Meus irmãos, essa passagem, com certeza você já ouviu alguém pregando ou comentando sobre ela, a parábola do filho pródigo, que no texto lido nós percebemos que ele recebe a sua parte como filho e abandona o seu pai e vive uma vida dissoluta. Aqui nós vemos claramente que quando nós nos afastamos da proteção, da direção, do amparo do nosso Pai, nós acabamos por fazer besteira. Por quê? Porque estamos saindo antes do tempo. Observemos que, humanamente falando, o pai cria os seus filhos e no determinado momento da vida, quando seus filhos chegam na idade adulta, eles começam a ter a sua independência e agora começam a trabalhar e tão logo casam-se e deixam os seus pais para agora montar a sua família. E é justamente isso que eu quero falar na tarde desse dia. Que Deus é Pai na Bíblia, isso não há dúvida. Que a Bíblia faz várias referências do relacionamento de Deus para com seus filhos, para com seus servos como Pai, isso é notório e bíblico para nós. Eu não estou aqui para questionar sobre isso. Mas o que eu queria questionar hoje, na tarde desse dia, é a ótica que nós, que nos dizemos Filho de Deus. Bíblia em João capítulo de número 1, versículo de número 11, 12 diz que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filho de Deus. Então nós percebemos que Jesus ele veio na intenção de que nós tomássemos posse da paternidade divina. Só que infelizmente muitos de nós não temos tomado posse disso, pelo menos com o nosso comportamento, com nossos comportamentos. Nós até queremos as bênçãos, as promessas, a proteção, intervenção, operação de Deus como Pai, porque um Pai cuida, um Pai supre, um Pai protege, um Pai livra, um Pai ama. Agora deixa eu lhes fazer uma pergunta. Você tem se comportado como filho de Deus? Você tem se comportado como filho ou como um neto de Deus?
Aleluia. É disso que eu quero falar nessa tarde. Essa palavra é um pouco... ela confronta, um pouco para confrontar a vida que nós temos vivido com Deus. Temos tratado Ele, visto Ele como um pai ou como um avô. Você já percebeu a diferença do relacionamento de um pai para com o filho e de um avô para com o seu neto? Você já observou a diferença? Eu anotei algumas diferenças aqui e eu quero compartilhar com vocês. Vejam bem. O neto, geralmente, ele está na presença do seu avô só de vez em quando. Ele não está sempre na presença do avô. Geralmente, os pais levam o filho na casa do avô, no caso dos seus filhos. O avô para ver o neto só final de semana. E quando o avô vê o neto, fica completamente alegre, feliz. Então a primeira coisa que eu queria abordar aqui é que o avô só tem um neto na sua presença de vez em quando. Segundo, o neto apronta, faz um monte de peripécias. E o avô atura tudo. O avô passa a mão na cabeça, o avô não reprime, o avô não reprova, não exorta. Porque o avô estava com tanta saudade dele que ele quer fazer tudo para agradar o seu neto. E ele acaba não reprimindo e o neto faz um monte de coisa errada e ele acaba rindo, brincando, levando tudo a banho-maria. Terceiro, que eu acho interessante, é que o avô geralmente ele faz tudo o que o neto quer. O neto pediu, ele deu. Tudo que o neto quer, geralmente o avô faz. Ou seja, o avô atende todos os caprichos do seu neto. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, meu irmão. Será que você tem se comportado como se você fosse o neto de Deus? Primeiro, você só entra na presença de Deus só de vez em quando? Afinal, você trabalha muito, né? Você estuda muito. Não tem tempo para Deus. Você não tem tempo para Deus. Faculdade, colégio, curso, trabalho, tem que sustentar a família. Está muito mal indo para a igreja. Não é isso? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não tem tempo para Deus. Está tratando Ele como avô. E Deus tem que ter tempo para atender as tuas necessidades? Será que você não está sendo injusto com Deus, não injusta com Deus? Por que você está dizendo isso? Vou te explicar por quê. Você acha justo tantos que estão pagando um preço tremendo no jejum, na oração, fazendo a obra do Senhor, passando por tanta luta, e Deus não tem atendido o pedido tão imediato que essas pessoas fazem, que esses fiéis fazem, e você não está dando nem tempo para Deus, não tem tempo para nada para Deus, tem tempo para todo mundo, para trabalho, para estudo, não tem para Deus, e você quer ser tratado como filho? Então trate de estar na presença de Deus constantemente, rapaz. Trate de estar na presença de Deus com o tempo que você tiver. Não adianta dizer para Deus, usar como desculpa o argumento de que você não tem tempo para Deus. Porque vou te dizer uma coisa, se você está dizendo que não tem tempo para Deus por causa de emprego, Ele pode tirar o teu emprego, hein? Aleluia. Pare de arrumar desculpa, neto de Deus.
Volte a ser filho de Deus. Volte a orar. Volte a ler a palavra de Deus. Volte a jejuar. Jejum, oração e Bíblia. 3 armas para vencer a carne, o mundo e o diabo, rapaz. Passará os céus e a terra. Mas a palavra do Senhor não passa, não. As armas são as mesmas. Não muda. Vamos avançar que o tempo é curto. Segundo, você quer sempre que Deus faça a tua vontade? Acha que Deus é teu avô, que tem que atender todas as tuas necessidades, do jeito que você quer, da forma como você quer, no tempo que você quer? Ó, a promessa está de pé, mas não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Se quiser esperar, glória a Deus. Se não quiser esperar, olha, não me leve a mal não, meu amigo. Na quimbanda, umbanda, candomblé, de algumas religiões aí, basta o cara matar um cabrito que no outro dia ele recebe o que ele quer. Você está entendendo? Só que paga um preço depois, porque o inimigo dá com a mão e tira com a outra. Você tem tratado Deus como avô? E outra coisa, eu vou mais profundo. Você tem tratado Deus como se ele fosse o diabo? Que basta um despachozinho que Satanás te dá alguma coisa? Em nome de Jesus. Trate Deus como pai, rapaz. Ele é teu pai, quer ser teu pai. Ele vai dar no momento dele. E por que ele demora? Ele demora porque está te preparando para você administrar. Para você administrar o que ele colocar na tua mão. Espera o tempo de Deus. Vale a pena esperar. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena. E mais, quando Deus dá, ninguém toma. Aleluia. Quando Deus te dá, ninguém vai te tomar. Quando Deus abrir a porta, ninguém pode fechar, só Ele fecha. Louvado seja Deus. Terceiro, para a gente finalizar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O avô, como eu falei, ele atura tudo que o neto faz de errado. Pai não. O pai, ele exorta ao seu servo, a quem chama por filho. Você acha que é assim? Já observou? Tem gente na igreja que ele começa a caminhar com Deus, começa a praticar boas obras, dar um bom testemunho, a juntar tesouro no céu. Aí cai, comete erro, comete pecado, e isso chega ao conhecimento da igreja. Aí, agora é o momento de arcar com as consequências do erro. Sabe o que acontece? Muitas pessoas, muitos cristãos que erram, começam agora a se fazer de vítima, de pobre coitado, pobre coitada. Dizendo que ninguém compreende, ninguém entende, está todo mundo apontando o dedo, todo mundo julgando. Deixa eu te dizer uma coisa. A consequência do pecado, ela é proporcional ao tipo de pecado que se cometeu. Você está entendendo? Se você se masturba, você tem a consequência. Agora, se você cair em fornicação e isso gera uma gravidez, meu amigo, minha amiga, a consequência é muito pior. Você termina um namoro, tem uma consequência. Agora você termina um casamento, um divórcio, a consequência é muito pior. Então, em nome de Jesus, vamos sair da posição de vítima. Deus corrige os seus sim, mas corrige para quê? Para te limpar. Te corrige para te purificar. Em nome de Jesus, saia da posição de vítima. Deus não é o teu avô para ficar passando a mão na tua cabeça. Arque com as consequências do teu pecado. Levanta a tua cabeça nessa tarde, porque Deus corrige a quem ama. Ele é teu pai, não é teu avô. Ele te ama, por isso Ele te corrige. Então, em nome de Jesus, na tarde desse dia, levanta a tua cabeça diante de Deus, confessa o teu pecado, se arrependa e diga: Senhor, contigo eu vou me levantar, eu não vou mais olhar para trás. O Senhor é meu Deus e eu vou conseguir superar esse obstáculo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.